Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio nesse podcast do Papo com a Doutora Libido. Eu, a doutora Nathalie, apresento esse podcast juntamente com um convidado. E hoje, a minha convidada mais que especial é a doutora Mariana, que ela vem falar sobre beleza, qualidade de vida e autoestima. Olha, gente, que papo legal! Então, doutora Mariana, primeiramente eu queria agradecer por você estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Que Nathalie. bom! E eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho de você, da forma como você trabalha. Bom, eu sou doutora Mariana Benítez, dermatologista. Eu atuo hoje em dia na parte de doenças da pele, cabelo e unha. Faço também a parte estética e atendo crianças. Então, eu gosto dessa dermatologia mais global. Hoje a gente vê, às vezes, dermato só tratando mais estética, né? Então, eu gosto de ter esse olhar mais geral no paciente, um olhar mais global. Porque muitas vezes os pacientes entram no consultório buscando um tratamento de doença, de pele, cabelo ou unha, e aí, com a nossa afinidade, o paciente se sente confortável para daí começar tratamento estético. E sou também mais a favor, Nathalie, daquele embelezamento mais natural, que é o que a gente não tem visto muito hoje em dia, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar a beleza dos pacientes, seja homem ou mulher, mas de uma forma mais natural, né? Eu acho que o envelhecimento vai acontecer para todos, Naturalmente, né? naturalmente, e a gente tem hoje em dia visto uma longevidade dos pacientes, então a gente quer que eles se sintam bem na própria pele, que se sintam com uma autoestima elevada, e às vezes sem fazer grandes procedimentos, a gente Sim. consegue dar uma naturalidade para o paciente sem Fazer grandes transformações, exato, né? que é o que a gente tem visto hoje Mudanças, em né? dia. Eu brinco que são mutações, na verdade, porque você pega pessoas que tinham um tipo de rosto, aí de repente, não, mas é a mesma pessoa, E né? eles acabam nem se reconhecendo, né? A gente vê pacientes hoje muito jovens querendo essa transformação sem necessidade, porque o colágeno ainda está bombando, então o paciente quer uma mudança radical sem precisar, né? E mesmo que precise, a gente tem como fazer intervenções mais naturais. Sim, sempre tem, né, Mari? Sim. E eu achei legal você falar dessa parte de longevidade, porque é isso. Eu vejo na dermato, principalmente, pouco esse movimento da longevidade. Eu acho que a parte estética está tão em alta, e é claro, a gente entende, porque realmente é um campo muito vasto, né? Sim. E a cada dia saindo novas tecnologias, novos tratamentos, mas você vê que essa parte da longevidade ela é muito importante. E às vezes você vai procurar, por exemplo, às vezes eu quero ir num dermatologista para tratar uma mancha ou algum problema assim super normal. E você não consegue encontrar um dermatologista para isso, Tá tem uma cada dia grande mais difícil. dificuldade, né? Exato. Que você liga para marcar e a própria secretária, ela, não, a doutora não trabalha com. Ou você liga e a secretária já oferece procedimentos, o paciente às vezes fica até um pouco sem jeito, né? Porque não é essa a busca dele. Então eu gosto, mesmo nos tratamentos apenas de estética, sempre ouvir a queixa do paciente, o que incomoda, o que trouxe ele até o meu consultório. E tem que ter, eu acho, sempre uma delicadeza para tratar de alguns assuntos, porque às vezes o que para a gente, olhando o paciente, não está legal, para o paciente não foi Sim, nenhuma queixa. Então, para a gente não ser tão invasivo no sim. paciente, Não, e né? eu sou muito espontânea, eu tenho que, às vezes eu me controlo. Eu também. A gente tem que se segurar, porque às vezes o paciente vem, você está olhando lá e fala, nossa, não está legal, mas nem é a queixa dele. Nem é, e ele tá falando uma coisa que você olha assim, não, mas isso tá ótimo. É, Né? exatamente. E, Mari, outra coisa que eu tenho visto bastante, eu acho que todos nós médicos temos observado, e porque é real, esse aumento de doenças, tanto de pele, de cabelo e de unha, desse pós-Covid. Eu acho que 2019 para cá,
nós estamos tendo assim, vários tipos de síndromes, vamos colocar assim, porque a gente ainda não tem nome específico, né, Sim, diagnóstico sim. específico, mas a gente está vendo que há uma doença mesmo no couro do cabelo, enfraquecimento das unhas, a pele realmente mudou em alguns pacientes. Eu tenho visto que está assim, uma queixa muito prevalente no meu consultório. É, ainda temos poucos estudos, né, porque o Covid é muito recente, e dos poucos estudos que temos, que já foi publicado, a própria infecção do Covid-19 é o que desencadeia, é o gatilho para essa queda de cabelo, principalmente, que é que a gente tem mais observado. Essa queda de cabelo, ela pode acontecer nas primeiras 2 semanas até 40, 60 dias após. Alguns pacientes, essa visualização da queda de cabelo é mais recente, outros um pouco mais tardio. E também a gente tem que sempre correlacionar o paciente que teve uma infecção grave, daquele paciente que teve, às vezes, uma infecção pelo Covid que nem notou sintoma, apenas positivou o exame, mas realmente a queixa é bem prevalente. E a queda de cabelo, ela chega até 40% É dos muita coisa. fios, Nossa, né? É desesperador, né? desesperador, os pacientes procuram a ajuda médica desesperados porque não tem muito o que fazer. E é o que eu falo, essa queda de cabelo por conta do Covid, ela não acontece, a gente não tem muito o que fazer, porque os cabelos entraram ali no período de queda, né, na fase do ciclo, que é o eflúvio telógeno. Então, nada que a gente faça em relação à medicação, a gente consegue parar essa queda. A gente pode amenizar o pós-queda, né, esse cabelo novo que vai nascer, deixar ele mais forte, ver o paciente como um todo, se o paciente tem algumas outras deficiências, né, de vitaminas, alterações hormonais, mas a queda do Covid a gente não consegue frear. Ela, a partir do momento que houve o start, o gatilho, ela vai acontecer. Então não tem nada que não tem bloqueio, né, Não tem Mari? bloqueio. E o que a gente percebe é assim, os pacientes no Gente, que desespero, desespero. eles vão em busca de diversos tratamentos, principalmente nas redes sociais, e às vezes gasta à toa, né? Como a gente sabe que não vai ter como amenizar isso, eles acabam gastando sem ter um benefício. E toda a queda do cabelo é um sintoma. Então, os pacientes eles têm que procurar ajuda, porque tem que haver um diagnóstico. Porque às vezes os pacientes têm um diagnóstico tão tardio, e eu sempre falo que tempo é cabelo. Quanto mais tempo demorar para descobrir a causa da queda de cabelo, mais tempo se perde, né? Às vezes tomando algo que não vai fazer efeito, ou buscando receitas milagrosas aí nas redes sociais que não vão funcionar. E a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, esse paciente que chega para mim com a queda de cabelo pós-Covid, é o paciente que eu vou solicitar exames, que eu vou fazer a tricoscopia. Tricoscopia é o exame do couro cabeludo, né? A gente faz com dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue um aumento de 10 vezes. Então, a gente vai Seria tipo avaliar uma ali. ultrassom no cabelo, É mais ou como, é como menos? se fosse uma lupa gigante, que ali eu Uhum. vou conseguir ver se esses fios têm diferença do diâmetro, se há descamação ao redor do folículo ou no folículo, como que está a saúde desse couro cabeludo, se ele tem uma descamação, se ele está vermelho, que a gente chama de eritema. Então, nesse exame, a gente vai conseguir avaliar como que está a saúde do couro cabeludo. Porque às vezes o paciente ele é leigo, né? Ele Sim. vai ver que o cabelo está caindo, então ele vai procurar algumas medidas, mas às vezes está caindo porque tem uma descamação associada, às vezes está caindo porque junto com o Covid, né, com essa queda pós-Covid, às vezes a gente tem um gatilho para uma alopecia, uma calvície feminina. Então, às vezes não é só o Covid, né? Por isso que é Uhum. importante a gente avaliar e investigar o paciente como um todo. Não tem como bater o martelo, né, Mari? Eu tive Covid, tô com queda de cabelo, somente por causa do Olha, Covid. Às vezes pode até ser, né? pode ser, na maioria dos casos até pode ser, mas assim, se não for, o paciente está perdendo tempo precioso do diagnóstico e do tratamento. Tem outras doenças importantes que a gente consegue diagnosticar, e às vezes
o Covid, essa queda pós-Covid foi um gatilho para aparecer essa outra doença que ainda estava guardadinha ali. E para você ver, né? Às vezes a gente olha assim e pensa assim: ah, meu cabelo tá caindo. Ah, tem nada não, deixa cair, porque a gente não dá tanta relevância a esse Exato. sintoma. Então, eu acho muito legal quando você enfatiza que queda de cabelo é um sintoma. Sim. Então, é um sintoma para buscar ajuda médica, sim, Sim, porque é um sempre. sintoma, né? Sempre. Pode ser que seja só uma alopécia, uma calvície ou um pós-Covid, mas pode ser uma doença aí metabólica associada, né? Sim, e eu sempre falo para os pacientes que o nosso cabelo, ele tem que cair cabelo para nascer outro cabelo. Existe um ciclo capilar. Então, nesse ciclo a gente vai ter crescimento, repouso e queda. Então, vai ter que cair. Só que muitas vezes essa queda, ela tá tão exacerbada que a gente já começa a notar uma falha, às vezes, nessa região da têmpora. Ah, eu sempre falo para os pacientes, se o volume, às vezes, que você amarrou o cabelo no rabo de cavalo está diminuindo. Às vezes elas falam assim, nossa, doutora, antes eu dava 2 voltas com A o elástico xuxinha. de cabelo e agora eu tenho que dar 4 voltas porque senão cai do meu cabelo. Então essa redução no volume, muitas vezes já denota uma calvície feminina que está começando, ou é aquela paciente também que fala assim, ai doutora, mas eu tenho tanto cabelo que se cair um pouco, eu não vou achar ruim. Mas até que ponto isso, né? Sim. Então a gente tem que investigar na maioria das vezes. Não, com certeza. E outra coisa também, Mari, que eu tenho muita queixa no meu consultório, é o aumento da dermatite seborreica. Também teve um Muito. aumento, assim, muito grande. Algumas até vêm com diagnóstico de psoríase. Então, a dermatite seborreica, a psoríase do couro cabeludo, a seborríase, são entidades, né, são doenças que elas são muito semelhantes. Às vezes, fazer diagnóstico de uma ou de outra, fica até difícil para o Sim, dermatologista, porque imagina pra gente, né? exato, são sintomas, principalmente como descamação e eritema do couro cabeludo, que podem cursar em diversas patologias. Então, aí a gente vai ter que, numa primeira avaliação, num primeiro exame, avaliar não só isso. Porque às vezes a dermatite seborreica, muitas vezes ela não é só no couro cabeludo, ela vem para a área da face também, A área de sobrancelha é área de muito comum, sobrancelha. né? Geralmente os pacientes eles têm descamação. Homem, principalmente sobrancelha, região da barba, orelha. Onde tem mais pilificação é onde a Uhum. gente consegue observar mais a dermatite seborreica. Mas, claro, ela acaba se exacerbando em épocas de mais estresse e ansiedade. Como parecido também como a psoríase, né? Exato. E nessa época de mais frio, que o paciente toma banho mais quente, banho Sim. mais prolongado, aí a descamação e esse eritema se exacerbam. É hora de tratar. Então, ela vai piorar no frio mais intenso e muitas vezes também no calor mais intenso. Mas o paciente, muitas vezes, ele já sabe, ele vem, doutora, eu estou passando um período de estresse mais importante na vida emocional, pessoal, no trabalho, e aí minha dermatite seborreica está descontrolada. Porque esses pacientes, eles sabem que existem picos. Vai ter períodos de melhora que o paciente nem vai tratar ou que nem vai aparecer, e períodos de piora que às vezes a gente precisa até de medicação via oral. Não, eu geralmente vejo, assim, que como eu não trato, né, não é o tipo de coisa que eu trato, né, mas se chega o paciente, eu vou tentar ajudar, a princípio, até ele conseguir uma ajuda, especializada Sim, da claro. dermatologia, né. E eu sempre indico o tópico, né, Shampoo, alguma isso, sempre loção. indico algo mais tópico para ele, né. Porque ou até mesmo um corticoide tópico, eu gosto, porque eu acho que, principalmente quando tá naquela época de muito Quando está muito prurido, exacerbado, o isso, paciente sofre muito. muita coceira, gente, prurido é coceira, que É, fica muito desesperado, e eu vejo que o corticoide melhora. É porque eu também sofro disso, sabe, então eu sei, por isso que eu tô trazendo até esse tema, você porque sabe que em alguns períodos é e difícil. pra gente que faz academia, como a gente sofre.
com isso, né? E dentro, principalmente quem faz hormonioterapia, também passa por isso, né? Porque a hormonioterapia muitas vezes aumenta um pouco a oleosidade da pele, Sim, né? sim. Então, propicia mais também acontecer. Para os telespectadores, né, a dermatite seborreica ela é causada por um fungo. Então é um fungo que chama Malacésia, ele mora em locais que tem aumento de pelo, aumento de oleosidade, locais mais quentes, então eles acabam se desenvolvendo com mais facilidade. Não é nada grave, mas acaba sendo desagradável, porque os sintomas, às vezes, os pacientes ficam mais tímidos Ah, ou não, é super envergonhados, constrangido. porque é Gente, a constrangedor. gente lava o cabelo, tá ali, tá limpo. A gente acabou de sair do salão, a É. mulher esfregou, esfregou, esfregou. Aí você tá com uma roupa preta, pronto, mexeu no cabelo, caiu a E nem descamação. precisa mexer, porque quem tem mesmo, e quando tá exacerbado, você acabou de, você sai do salão, você faz assim, Já você já tá. vê, aí você fica, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas, Nathalie, você falou de academia. Quem faz muito treino e acaba tendo uma transpiração excessiva no couro cabeludo, eu recomendo a lavagem diária do Nossa, que cabelo. interessante, Eu Mari. recomendo, porque assim, entre lavar o cabelo e às vezes ter que, né, depois secar, às vezes treina à noite, seca o cabelo para não dormir com ele molhado, ainda é mais vantajoso do que deixar aquele resíduo do suor no couro cabeludo. E dormir com ele molhado, Mari, realmente piora? Não, jamais, Nathalie, jamais. A gente não faz isso. Por quê? Quando a gente dorme com o cabelo úmido, o próprio ambiente ali no travesseiro, que fica quente e Sim. úmido, acaba sendo um ambiente para o fungo se proliferar com mais facilidade. Então, as pacientes às vezes falam assim: ah, doutora, mas vou usar secador todo dia, vou lavar todo dia, não vai estragar? Claro, a gente vai ter um desgaste da fibra, o cabelo fica mais poroso, às vezes com mais frizz, mas a gente tem cosméticos que também auxiliam nessa parte. É sempre uma balança, né? Então É, vai ter ali o que vai melhorar, o que vai piorar, a gente tem que tentar manter um equilíbrio. o difícil é esse o equilíbrio, É. né? Eu confesso, eu sou réu confesso, eu várias vezes eu durmo com ele, principalmente quando eu não tenho consultório no outro dia, né? Aí você fala, não vou precisar acordar com o Ai, cabelo bom, é. vou. Aí no outro dia, minha gente, o coque é que lute, porque eu coloco no coque e ainda tenho que fechar o coque com tic-tac, porque não pode ficar nenhum fio pra fora, porque fica aquela coisa horrorosa. Não, claro, Nathalie, também, óbvio, já fiz isso algumas vezes, mas evito. Eu lavo meu cabelo Sim. todos os dias, porque é mais oleoso, porque o aspecto de manhã ele tá meio leão, então eu Aham. prefiro lavar todo dia, ou lavar de manhã e secar. Assim, Mari, eu sei, assim, a gente não tem nenhum patrocínio aqui, tá, gente? A gente não tá fazendo propaganda para ninguém. Mas como tá tendo um bate-papo e é interessante a gente passar detalhes, porque a ideia é essa, que a gente saiba mesmo, tenha a informação precisa das coisas, né? Sim. Tem algum tipo de shampoo que você indica que seja, assim, adequado, principalmente para gente que tenha que seja a melhor indicação lavar o cabelo todos os dias? Tem algum tipo de shampoo que você indicaria? Nathalie, assim, a gente tem hoje uma gama imensa de cosméticos, né? Uhum, Eu falo para os pacientes que shampoo lava o cabelo. Ah, mas existe shampoo de R$ 10, existe shampoo de R$ 200. sim, O que vai mudar num cosmético X ou no cosmético Y é assim. Vamos pegar aí um shampoo mais caro. Ele tem todo um estudo envolvido para ser produzido. Então, eles vão pegar matérias-primas mais nobres, mais selecionadas, e vão desenvolver aquele produto para melhorar a fibra do cabelo, para diminuir frizz, para melhorar a cor quando o paciente descolore muito ou faz muita coloração. Então, a diferença entre eles é que, vamos pensar assim, um tem um investimento sim. mais arrojado, o outro tem um investimento um ticket mais alto. Então, por isso, o preço diferente. Mas, claro, a gente consegue bons produtos sem ter que gastar fortunas, porque nem sempre
o shampoo caro que a gente compra é o que fica bonito no cabelo, é o que fica bom. Né? Eu, por exemplo, tenho uma coleção de shampoo, porque eu vou trocando, esse não tá bom, esse não tá bom, e quando você vai ver, você já gastou um monte, Sim. né? Do baratinho Do ao caro. baratinho ao caro, exatamente. Eu até tô tentando agora fazer com que o meu cabelo entenda que ele não precisa ser tão caro, entendeu? Ele pode se acostumar com produtos mais num preço melhor, né? Ainda mais para quem lava todo dia, você acaba usando muito. Sim, eu gosto muito daquele da Dercos, O né? Dercos. Eu gosto muito dele, né? Inclusive, assim, eu já usava ele, e aí uma amiga que também é dermato me orientou que mantivesse com ele. E eu acho ele muito bom. Ele não é tão baratinho, ele é um. Não é, mas assim, são linhas, né? Principalmente a Dercos, que é uma linha da Vichy, são produtos que eles têm um estudo por trás para trazer substâncias, matéria-prima, que façam realmente uma correção da oleosidade ou uma melhora da fibra, para o paciente ter menos quebra na hora de pentear. Eles têm agora um shampoo para couro cabeludo sensível, tem pacientes que têm muita coceira, né, prurido no couro cabeludo. Tem a parte também para tratamento anticaspa, que é a dermatite seborreica, mas sempre com aquele conteúdo, com produto, medicamento mesmo, né? Diferente você usar, às vezes, um Dercos anticaspa e um Head and Shoulder Da né, da prateleira do prateleira. supermercado. Não que sejam... Mas sabe o que eu acho legal, Mari? Principalmente pra gente, assim, porque hoje tá muito comum as mulheres terem que lavar o cabelo dia a dia, mesmo para quem ainda não está treinando, tem uma vida agitada, né? Tem um trabalho. Sim, claro. E às vezes eu fico pensando, e eu já cheguei a dar essa orientação mesmo, mescla entre, Sim, né? eu faço a mesma coisa. Mescla, por exemplo, compra um da prateleira, compra lá um Dove anticaspa, que, assim, eu particularmente, eu gosto do Dove anticaspa, ele se dá bem no meu cabelo, é um baratinho que se dá bem, que eu gosto. Que bom. E aí eu misturo entre eles, aí tem dia que eu lavo com um Dove, aí o que eu faço? Eu uso uma máscara no fio do cabelo melhor, que ela já vai segurar ali uma hidratação no fio do meu cabelo. Uma outra dica que eu dou, Nathalie, é assim, eu faço essa alternância também, tanto é que eu falo para o paciente, olha, não precisa jogar o que você já tem, o que você está usando. A gente vai introduzir no seu tratamento um produto médico com medicamento, né? Geralmente são antifúngicos, e aí você vai manter usando enquanto essa descamação está mais exacerbada. A partir do momento que tiver melhora, você volta para o seu shampoo normal do dia a dia e deixa ele como manutenção, 1 a 2 vezes na semana por um tempo mais prolongado. E outra dica é assim, todo shampoo anticaspa, né, que tem os antifúngicos na formulação, são shampoos que eles não são cosméticos para deixar o fio com brilho ou mais resistente. Então, os pacientes, principalmente mulheres com cabelo comprido, que vão usar por tempo prolongado, eu oriento fazer assim: antes de entrar no banho para lavar o cabelo, passa uma máscara no comprimento, ou um olhinho de reparação, ou um livinho, o que você tiver, da marca que você tiver. Deixa lá 30 minutinhos e entra no banho. Aí, quando você for usar o anticaspa, você vai usar ele no couro cabeludo. Nossa, Nada gente, de ficar esfregando o fio, assim, porque todo o atrito do couro cabeludo e da fibra, você acaba deixando ela mais opaca, você vai tirando o brilho. Então, fazer essa preparação do cabelo ajuda a não ressecar. Não, ótimo demais. Eu nunca fiz isso e realmente acredito que os nossos ouvintes também, alguns, né, pode ser até que já tenham tido, né, essa Sim, orientação, mas ainda mais realmente as é bem mulheres difícil. com cabelo descolorido, ou com alisamento, né? É Porque que é já é muito um comum, cabelo né? Que hoje em dia a gente tem super. que acordar já com o cabelo pronto, né? Eu não faço alisamento porque meu cabelo é muito loiro. Então, se eu fizer, já o era, né? Quem tem o cabelo muito loiro não dá para ter, é difícil manter um alisamento. Nathalie, eu falo para os pacientes assim: escolha a sua batalha. É. Se você quiser ser loira e de cabelo liso, você vai pagar um preço alto, Vai. né? Vai pagar um preço bem alto. Porque a ideia é
a longo prazo você ir tendo cada vez menos cabelo. Então, assim, se o alisamento é muito, muito importante, mantenha a sua cor natural. Se você quer muito ser loira, mantenha o cabelo da forma como ele é, ou encaracolado, ou cacheado, ou cabelo liso. Porque cada vez que você associa químicas, esse cabelo vai ficando menos resistente. Então, claro, quando a gente sai do salão, a gente tá sempre linda, né? A gente só não consegue manter isso em casa, porque realmente é É difícil. difícil. Mas sempre escolher as batalhas. Então, minhas pacientes que são loiras e com o cabelo alisado, já sabe que ao longo do tempo vai ter menos cabelo. Então, tem que aceitar. Tem que aceitar, né? Ô, gente, ô, coisa. Ser mulher é Ser difícil. mulher, gente. É. Aí, Mari, outra coisa que também é outro problema, assim, que eu vejo, assim, que a gente tá tendo muito mais fragilidade em relação às unhas. O que que a gente pode fazer? Qual é a orientação? Além de estar com as vitaminas, minerais em dias, que a gente sabe que faz Sim. parte, mas o que que a gente pode fazer para manter aí umas unhas saudáveis? E quando a gente fala unha saudável, né, Mari, a gente não tá falando aquela unha, tipo, é, não, é porque é bom a gente deixar claro, porque assim, as pessoas acham que unha saudável é aquela unha assim enorme, quadradona, super chiquérrima, que eu Não, particularmente acho não. linda, né? Eu acho maravilhosa. Eu queria poder ter uma unha daquela, Também né? não Eu não não posso fui. porque a gente pega em paciente para não machucar o paciente. Mas, assim, como ter uma unha saudável, eu acho muito importante. Uma unha sem fungos, ou uma unha que cresce, né? Que tem força para crescer. Olha, a gente precisa, claro, num diagnóstico de unha frágil, procurar a causa. Nem sempre a gente vai achar, mas gosto, às vezes o paciente, vem com a queixa que assim: "Doutora, era normal e ficou muito frágil". Então, às vezes, a gente vai, nesse diagnóstico, ver se tem uma deficiência vitamínica, ver se ferro e ferritina estão em dia. E aí também eu gosto muito de ver quais são os hábitos desse paciente. Então, paciente que digita muito, paciente que faz trabalho manual, paciente dona de casa, que temos muitas, também somos, Sim, mexe muito com água, né, muito Mari? com água, Produto. produto de limpeza. Então a nossa unha, ela é queratinizada, né, é uma proteína, só que a nossa unha ela não tem muita hidratação, então é algo seco. Quando a gente, como ela não tem hidratação, a diferença da gente hidratar a pele, né, passar um hidratante, a unha ela tem uma fragilidade, ela é mais frágil, fica mais frágil facilmente. Então, as minhas recomendações, gosto de algumas bases que vendem bases, de medicamento, de Uhum. indústria médica, que vende nas farmácias. Eu sempre oriento passar 2 camadas na semana. Então, assim, vai colorir as unhas, vai fazer manicure, passa a base 2 camadas. Oriento usar luva para as atividades doméstica. As pacientes têm horror a isso, porque é um hábito, Porque né. nós fazemos serviços domésticos desde pequenas. Exato. E E não é assim, um hábito. eu deixo lá, eu uso o luva, né, aquelas nitrílica, aquelas luvas que a gente usa até para os pacientes, já deixo a minha caixinha de luva lá, na minha casa, quando eu vou Ai, gente, que cozinhar, quando eu vou chique. não, deixo, porque é muito Ai, frágil, dermato é muito chique, a gente. cutícula vai ficando muito frágil. E assim, uma coisa que melhorou muito, muito a minha unha também, porque minha unha é muito frágil, lavo muito a mão, a gente mexe com, né, com muitos produtos, é fazer as unhas com mais frequência. Então eu tenho uma manicure que vai na minha casa toda semana, ela já vai para vários lá no prédio e eu sou Uhum. uma das clientes. A gente evita de ficar roendo, tirando cutícula. Então, assim, é saudável fazer unha Sim, semanalmente? não é ruim, né, porque você está colocando ali, claro, uma substância química, que é um esmalte, a não ser que as pacientes tem muita paciente alérgica a esmalte, né, então nesses Uhum. casos, às vezes nem o esmalte antialérgico, traz benefício para o paciente, porque todo o esmalte ele na maioria ele é hipoalergênico, então o paciente não está livre da alergia, só vai diminuir a Uhum. possibilidade. Então nessas pacientes realmente é mais difícil, eu oriento ficar sem o esmalte. Mas na grande maioria,
Usar luva para fazer as atividades de casa, evitar o contato com produtos, todos esses produtos que a gente usa para limpeza, eles são muito abrasivos e eles acabam destruindo nossa mão, unha, Sim, cutícula. tudo. Evitar tirar cutícula em excesso. Cutícula realmente é uma proteção, a gente tira para ficar mais bonito, mas ela é uma proteção. Então, sempre tirar o que tiver em excesso, não tirar a cutícula demais, porque você pode ferir, Não pode deixar vir o outras. famoso fundinho, Isso, unha pode vir fundinha. outras doenças decorrente disso. Sim. É, assim, nem, a gente nem precisa bater, eu acredito que todo mundo já, assim, já tenha uma noção, mas vamos deixar claro, né, Mari, que assim, o esmalte, você pode até ser compartilhado, né? Eu, pelo menos, nunca vi nada que vai contra você compartilhar esmalte, o esmalte em si. Já teve casos aí no passado do vírus da hepatite B ser encontrado em esmalte, mas assim, é Isso eu ia te perguntar, porque até onde eu sei, a hepatite B que foi encontrado era no material pérfuro-cortante, sim. no E alicate, outra, é difícil também o vírus entrar quando a gente tem essa barreira íntegra. Então, por isso eu oriento, não precisa tirar cutícula em excesso, porque às vezes você vai tirar cutícula em excesso, você acaba ferindo e traumatizando, ali pode entrar qualquer tipo de vírus e qualquer tipo de sim, sim, bactéria, sim. né? Mas só para a gente fechar essa parte da hepatite B, que realmente, assim, os produtos como espátula, alicate, realmente não devem ser compartilhados nunca, né? Sim, Cada um tem que ter o seu. sim. É mesmo. Ou um salão que realmente tem uma autoclave que esteriliza de verdade os materiais. Mas Hoje aí, mas aí, Mari, eu penso assim, sabe? É uma coisa tão séria e assim, como é que você vai a gente não tem confiar esse que controle. realmente, até mesmo porque tem lugares que tem o autoclave, que tem tudo, e a técnica para autoclavar, Sim. né? Será que foi feita a desinfecção de forma Exatamente. correta? Porque assim, imagina, há uma técnica por trás, não é Sim. simplesmente colocar num saquinho, lacrar e E colocar colocar no lá autoclave. dentro, Na né? dúvida, tenha seu material, Eu né? sempre recomendo o material de pérfuro cortante e de limpeza, não tem como compartilhar. Um esmalte, eu mesmo compartilho esmalte, Sim. porque não, nunca, Até não, porque cada vez a gente quer uma cor, né? Difícil ter todas, né? e o esmalte seca, ele fica duro, fica aquela coisa toda. Mas, assim, eu realmente, quando eu vejo que machucou a minha unha, porque às vezes tira um pouquinho a mais a cutícula, né? Eu já, naquele momento, eu já fico ressabiada para entrar com Com esmalte. esmalte. Então, como pelo sim ou pelo não, como a gente não tem nenhum estudo de forma assim que nos oriente, o ideal é que se tiver, né, algum corte na unha ali durante o procedimento da manicure, que você não use um esmalte, Isso, então, espera cicatrizar, ou usa alguma isso. coisa Ou uso sua, sua, ou né? compra um novo, né? Tem É, várias formas de sanar o problema. é legal. E outra coisa que a gente vê bastante, Mari, é aquela doença fúngica na unha, Sim, com né? muita frequência. E o fungo, Nathalie, é assim, a infecção fúngica, o fungo está tão adaptado ao organismo que às vezes a gente nem percebe que ele está lá. E às vezes os pacientes falam mesmo, doutora, eu tô sempre com esmalte escuro, tanto no pé quanto na mão, e de repente a unha tá tomada. E quanto mais tempo a gente demora para diagnosticar, mais tempo você vai levar para tratar. E mais ele passa, E né, mais Mari? ele vai se aprofundando. A onicomicose, né, que é a infecção Uhum. fúngica das unhas, quando ela ocorre nas unhas dos pés ou das mãos, as unhas dos pés elas são mais difíceis ainda de tratar porque a unha do pé cresce menos, a velocidade de crescimento da unha do pé é menor que a da mão. Por isso que a gente faz a mão toda semana e o pé a cada 15 dias, Nossa, tá? gente. Então, É ciência, não é para economia, tá? então, como a gente faz? Como a unha cresce mais lento, o tratamento também vai ser lento, porque a partir do momento que a gente inicia um antifúngico ou da forma oral ou tópico, né, geralmente os esmaltes, as soluções, vai demorar mais tempo para ficar bom.
E uma coisa que eu falo para os pacientes assim, a unha com micose, ela cria uma massa debaixo da unha. A massa, às vezes, ela tem um cheirinho mais forte, indesejável, só que os pacientes fazem o quê? Acha que limpando aquela massinha, Cutucando, né? cutucando, tirando, vai resolver mais rápido. E não vai. Quando você tira aquela massa debaixo da unha, você está levando o fungo mais profundo ainda. Então, ele está sendo colocado mais lá dentro da unha. E aí, o tratamento demora. O organismo, ele entende, a gente não tem espaço entre unha e a parte da pele. É um espaço virtual. Então, quanto mais espaço tiver, mais local ali para o fungo se desenvolver. Então, viu que a unha não está normal, que começou a ficar descolada na ponta, mudou coloração, tá com dor, procura o dermatologista. Não fique inventando moda, pegando receita caseira, porque você só está atrasando o diagnóstico. Entendi. E é muito importante. Eu sempre trago esse tema que eu acho assim, que principalmente eu que também sou da geriatria e que como a gente tem paciente, principalmente da parte da geriatria, com o aparecimento de fungos. E é um fungos que não é novo. Você pode ver que já veio de vários e vários anos. E tem gente que vem assim já com a parte dos pés, principalmente com quase todas as unhas E às tomadas. vezes o paciente, Nathalie, acha que aquilo é normal, Sim. né? Porque tá tanto tempo ali, porque fungo dificilmente ele dói, a não ser que ele modifique muito a arquitetura da unha, e aí o paciente sinta mais desconforto no calçado, aí ele vai procurar ajuda. Agora, na parte geriátrica, ainda é mais complicado tratar, porque geralmente o paciente já toma muitas medicações, para entrar com antifúngico oral, às vezes é mais Sim, complicado, até pela e parte hepata, parte do estômago, do exato, o fígado. paciente às vezes toma ali, né, é uma coleção de medicamentos. E a micose na unha do idoso, ela é pior porque o idoso já tem uma circulação mais deficiente na extremidade, então para chegar a medicação lá é mais difícil. A unha, o envelhecimento, a gente não tem só na nossa pele, o envelhecimento ocorre no cabelo, ocorre nas unhas, então a unha vai ficando, às vezes, mais porosa, mais espessa. E a medicação, por exemplo, uma solução para colocar na unha, até ela atingir o fungo, vai demorar ainda Sim, mais. tem que ser oral, né, muitas Muitas vezes. vezes, mas a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo fazer o tratamento oral por, às vezes, alguma contraindicação do Sim, paciente, né? Muita medicação, associação de medicamentos, é. fica um pouquinho mais A complicado. polifarmácia dentro da geriatria, a Polifarmácia, gente ainda é um grande desafio para quem sim, trabalha com a geriatria, não tem como, é. né. Às vezes você ajusta uma coisa, piora a outra, né? E às vezes a gente não tem função renal para entrar com mais coisas, e realmente a gente fica sempre ali na corda bamba, né. Sim. Não é só prescrever o Fazer o, medicamento. fazer o possível, né? Eu sempre falo, não é só prescrever, né, você De tem que jeito entender o nenhum. que, o porquê, o que e como aquilo vai fazer É. efeito, né, é bem amplo. Agora, Mari, nós vamos falar da parte queridinha da dermato, né, todo mundo claro que uma das partes queridinha é o cabelo, que eu comecei por Sim, ela, né, cabelo é importantíssimo. mas agora a parte queridinha que eu acho assim, eu e todo mundo, não tem homem, não tem mulher, todo mundo quer uma pele saudável, uma pele jovial. Eu acho assim que não tem quem não queira. Nós entendemos que o envelhecimento faz parte, mas gente, quem que não quer retardar uns aninhos? Quem que não gosta quando você chega assim e fala: "Quantos anos você tem?" "Tenho 35." "Nossa, mas você tem cara de 30." Gente, quem não gosta Exato. eleva assim, eu brinco até, como você passar numa obra e ninguém mexer com você. Chega, você fica assim, gente, tem alguma coisa Tem alguma coisa errada? errada. Exato. O nosso rosto, principalmente, é o nosso cartão de visita, é o que fica exposto durante toda a nossa vida, né? Pelo menos aqui nós do Ocidente, né? No Oriente já é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas vivem cobertas. Mas para nós, e principalmente os brasileiros, a gente tem um apelo com a estética muito grande. E eu falo sempre, o envelhecimento, a gente tem que fazer um gerenciamento dele. Se a gente começar desde muito cedo,
lá na frente a gente vai ter muito benefício. E eu costumo falar que a gente vai gastar menos lá na frente, se a Sim. gente começar cedo. É que nem um carro. Se você tirar um carro zero e fazer a primeira revisão dele com 50 mil quilômetros, já estragou tudo. Então, a gente precisa fazer as nossas revisões, fazer nossa funilaria também, ao Sim. longo do tempo. Claro que beleza é muito relativo para as pessoas, né? O que é belo às vezes para você não é para mim. Então, não existe um padrão. Existe o que te faz bem quando você olha no espelho e existe o que está te fazendo mal quando você também olha no espelho. Isso para mim, inclusive, é sempre a minha definição de beleza. Exatamente isso. Porque meu paciente sabe, no meu consultório, quando você entra, tem um espelho enorme. E o paciente, eu faço ele se olhar a consulta inteira no espelho. Tem uns que adoram, falam, nossa, que espelho maravilhoso, gente, que tudo esse espelho. Tem gente que fala, ai, doutora, tem gente que vira pro espelho. Fica Fica incomodado. incomodada com o espelho. E é isso, Mari. Beleza para mim não é quem tem um nariz mais fino, ou quem tem menos ruga, ou Jamais, quem tem. não. Não. Eu acho que beleza é isso. Beleza é você estar feliz em se olhar no espelho, se Sim, aceitar e se amar, autoestima, sim. né? Você pode ter um nariz maior do que o normal, O dizer assim, o padrão, padrão, né? né? Você pode ter uma boca menor, você pode ter um sorriso com um dente que não é tão branco quanto um clareamento a laser, e você se sentir bem, tá tudo Sim. certo. Por isso que existem diversos padrões de beleza. E a gente deixar o paciente confortável numa consulta dermatológica, quando o tema é estética, é muito importante. Muitas vezes eu faço assim. O paciente chega e fala assim, doutora, eu preciso dar um jeito. Olha isso aqui. Só que o olha isso aqui é o que ela enxerga. Sim. Eu posso enxergar outra coisa. Então, numa primeira consulta, eu faço uma foto no iPad, dou a caneta do iPad e peço para o paciente falar assim, olha aqui essa imagem, o que não tá bom para você? Porque, às vezes, o que não tá bom para ela, para mim, não é a primeira abordagem de procedimento. Então, é muito tênue essa avaliação. A partir daí, que a paciente pontuou o que ela não quer, ou o que ela quer mudar, ou o que não tá bom para ela, aí sim eu vou propor um planejamento. E o ideal é que eu sempre gosto de alinhar a expectativa com o paciente. Porque hoje a gente tem diversas técnicas, diversos procedimentos, lasers, tem tudo, tá? Tem muita coisa diferente, muita coisa que faz sentido usar. Mas eu preciso ver se, de todo o meu arsenal, o que essa paciente vai precisar? O que faz sentido para ela? Muitas vezes o paciente chega no meu consultório com um lábio totalmente assimétrico, que grita aos olhos para mim, mas ela ama a boca dela. Então tá tudo certo. Então não tem por que Então, você ir lá mexer, exato. né? Então, assim, é legal o paciente dizer para mim o que incomoda. Porque muitas vezes ela fala, doutora, o que eu preciso mexer aqui? Eu vou auxiliar, sim, esse é o meu papel dentro da consulta, mas a paciente tem que me pontuar o que ela olha hoje e não faz sentido mais para ela. Porque a gente vai mudando, Sim. né? A gente vai tendo. Nossa sobrancelha vai caindo, Sim. nossa pálpebra fica flácida, aparece o bigode chinês, aparece a ruguinha marionete, aparece o bulldoguinho, e a gente não quer que ele apareça, óbvio. A gente não quer. A gente não quer de jeito não nenhum. Quer, a gente não gosta mas, deles. ao longo do tempo, a gente vai, claro, planejando um tratamento e o paciente vai melhorando, né? E Mari, assim, eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer é muito subjetiva, né? Mas assim, só para que a gente possa ter uma ideia, com quantos anos, assim, você indica para se iniciar, fazer esse check-up, vamos dizer assim, Tá. começar a Essas fazer? revisões. Na verdade, procurar o dermato para cuidar realmente, para fazer essa parte preventiva, começando a fazer esse protocolo, esse cuidado preventivo. Com quantos anos, assim, você diria que seria ideal começar? Nathalie, assim, primeiro de tudo, protetor solar, com 6 meses já pode usar? O bebê de 6 meses já começa.
Gente, tá? usem. Usem filtro solar. Claro, isso é o mais básico e é o que mais tem resultado. Uhum. E ali, vamos pensar numa jovem de 25 anos. A gente tem um cuidado ali de produtos em casa, né? Uma opção de um ácido, uma vitamina C, um sabonete adequado para higienizar a Ah, o Botox, pele. Mari, você acha, aos 25 anos, essa sempre foi uma dúvida minha pessoal, você acha indicado já fazer ali um Botox com 25 anos? Ó, O famoso aí Botox veio o Botox preventivo? preventivo. Botox, ele tem que. Como que a gente avalia se o paciente precisa? A gente tem ruga dinâmica e rugas estáticas. Ruga As- dinâmica seria quando a gente mexe, Isso. Toda vez que a gente fizer movimentos expressões, né? musculares, pressões, são rugas dinâmicas. E existem as estáticas. As estáticas são aquelas rugas que, se a gente não fizer movimento algum, elas já estão lá. Que são aquelas marcadas, E né? isso são aquelas marcadas mais profundas. É claro que eu já fiz botox em paciente de 23 anos que tinha indicação, paciente com uma história de sol muito, muito intensa, morava em região com calor, praia, e às vezes paciente com 35 anos que não tem ruga estática. Então, caramba, esse colágeno é maravilhoso. Então, vai depender dessa avaliação. Quando a paciente me procura muito jovem, eu sempre oriento, falo, olha, vamos fazer algumas mímicas aqui, filmo, fotografo, para ver se essa paciente tem contração muscular suficiente que seja benéfico usar já uma toxina. Vamos colocar em torno de 27 a 30 anos, tá? Interessante. Acho que não precisa muito cedo, só se tiver uma indicação muito precisa. E Tá? assim, o Botox preventivo é uma ampola mesmo, aquela coisa bem. O botox preventivo geralmente é no terço superior da face, a gente faz nessa área, né, da ruga Uhum. brava, aqui os pés de galinha e a testa. Botox não é receita de bolo, né? Então a gente tem que individualizar o tratamento. Cada paciente vai ter Gente, isso é muito interessante, Mari, porque hoje em dia, Botox, assim, eu Não, percebo. botox você tá comprando, você tá fazendo ali em qualquer porta, você tá fazendo. E Exatamente. não é assim. O botox, a toxina botulínica, ela tem que ser aplicada de uma forma individualizada. Então, a gente vai mapear as rugas do paciente, avaliar simetrias, porque nós somos assimétricos. Sim, Ninguém tem, naturalmente. exato, ninguém tem o lado direito igual ao esquerdo, e se tiver vai ficar estranho. Então, são nossas assimetrias que traduzem a beleza. Então, muitas vezes, uma paciente tem uma sobrancelha mais baixa, tem uma contração na testa diferente de um lado para outro. Então, imagina, se essa paciente é assimétrica e eu colocar mesma dose, mesmos pontos, vai ficar estranho. Vai. Então, sempre avaliar e fazer essas marcações personalizadas, né? Porque quando a gente tem a toxina, o que vai influenciar no resultado é o tipo da toxina de boa qualidade, a diluição Olha, a correta. diluição, né, Mari? Eu É. vejo muita gente falando sobre a diluição, né? Às vezes eu vejo pessoal falando, não, mas você fez Botox, nem pegou. Aí Então, já fala, ah, mas isso é diluição. exatamente, porque quanto mais você dilui uma toxina, quanto mais volume você tem, você consegue, óbvio, fazer em mais pacientes. Só que não está correto, porque cada toxina tem um tipo de diluição. E isso vem do Do laboratório já, né? laboratório, sim, isso está em consenso. Então, quando a gente faz uma diluição errada, aí eu É vou tipo ter. off-label, né, Mari? É tipo, pela tua conta, né? Não é o laboratório, não tem nada a ver com a toxina. Exatamente, o laboratório tem uma indicação precisa da quantidade de diluente que você vai colocar na toxina. Aí o que a gente vê muitas vezes é aquele paciente que pagou caro, fez a toxina e durou um mês. Às vezes durou um mês, por quê? Porque estava diluído da forma incorreta, porque a quantidade de toxina por ponto de aplicação foi errada. Então, tem músculos na nossa face que têm uma força de contração muito maior. Então, o padrão de diluição,
de quantidade que eu coloco na glabela, que é essa parte aqui, é diferente que eu vou colocar no pé de galinha. Pé de galinha, geralmente as ruguinhas são muito finas. Aqui é uma ruga mais Tanto que espessa, dói mais, né? tanto que dói Hã? mais, Só exatamente. Jesus na causa. Exato. Então, tudo isso vai influenciar no resultado. E claro, os pacientes que têm um consumo metabólico aumentado, principalmente esses atletas de grande rendimento, Até nós mesmos que vamos pra até, academia. exato, a toxina vai durar menos, isso é fato. E ela dura em torno de quê, Mário? O esperado é de 4 a 6 meses, é O isso esperado em mesmo? bula, 4 meses, tá? Salvo os pacientes que treinam muito, que têm uma contração muscular muito intensa na face quando faz musculação, tende a durar um pouco menos. Em média, 4 a 6 meses. E Mari, eu sempre também ouvia falar de fazer botox repetidamente, assim, seguidas, que você vai se tornando como se você fosse imune à Isso. toxina. No mínimo, intervalo de 4 meses, Ah, então. tá? E Então, aí, e aquele botox que dura 2 meses? então, aí, por exemplo, o paciente às vezes fez no lugar que a toxina não durou muito e acaba Uhum. me procurando. Eu não faço, tá? Eu oriento o paciente, porque quando a gente Coitado, e ele fica faz, como? Sem ele botox? espera os 4 meses. Porque quando a gente faz com intervalo muito curto entre as aplicações, você pode gerar uma resistência, né? A toxina, ela pode gerar uma quantidade grande de anticorpos e todas as vezes que você aplicar, o efeito ser menor. Então, eu gosto de respeitar esse intervalo de, no mínimo, 4 Não, meses. então assim, é outra dica para a vida, né, Sim, gente? Não sim. façam Não adianta botox. ficar fazendo com intervalo muito curto e respeitar também quando a gente vai fazer o complemento da dose. Como o Botox ele não tem um efeito imediato, ele vai demorar ali de 3 a 7 dias para começar a ter ação muscular, eu não consigo reavaliar o paciente num período curto. Então, eu sempre oriento de 15 a 21 dias o retorno, para daí eu avaliar se ficou alguma assimetria, se alguma outra parte eu preciso complementar a aplicação. Às vezes o paciente aplica, aí depois de 2 meses liga lá no consultório: "Ai, a doutora precisa ver meu botox". Não Eu dá. faço isso. Então, é importante respeitar esse prazo para você ter um resultado bom, né? Se pagou caro, você vai ter que ter um resultado Tá legal. certo. E isso faz parte também, o paciente tem que estar ali sempre junto com o médico, não é só o médico que vai conseguir dar esse resultado, o paciente também tem Não, que colaborar. eu confesso que de paciente, eu não sou muito boa, não, sabe? Porque eu sou quem, quem faz o meu botox sabe como que é sofrido, né? É, Porque a secretária fica o tempo todo me mandando mensagem. Eu falo, tá, eu vou, agenda corrida, você acaba que não vai. sim. Você não Mas retorna. aí, às vezes, lá na frente, teu resultado vai ser menos do que o esperado. Com certeza É. vai, né? Não tem como. Outra coisa que eu queria te perguntar, Mari, que está muito em alta, é o Sculptra. Hoje em dia, assim, você entra numa clínica de dermatologia, meio que vem já o pacote, né? O Botox com Tóxico, Sculptra. É tipo Sculptra. assim, é um casadinho, né? É. Para as pessoas que não sabem o que é Sculptra, Sculptra é um bioestimulador de colágeno. O Sculptra é uma marca. Temos outras opções hoje, né, outras marcas que fazem a produção de colágeno, são substâncias diferentes, mas com o mesmo fim, estímulo de colágeno. O Sculptra, entre outros, eles são produtos que a gente vai injetar na pele do paciente. Geralmente, a gente faz as marcações, né, que o paciente tem a necessidade, e ao longo do tempo, a partir da injeção da substância e o sistema imunológico do paciente, vai transformar isso em mais fibroblasto, que vão produzir colágeno. Essa produção de colágeno, ela é diferente para cada paciente. A gente tem paciente que não é um bom respondedor, tem paciente que é bom respondedor, às Então não é vezes. para todo mundo, né? O bioestimulador seria. Olha, é um tratamento que eu gosto bastante, mas eu sempre oriento: se o paciente é vegano ou vegetariano, a resposta vai ser menor.
paciente vai ter que fazer Pela carência uso, vitamínica? sim, Uhum, proteína, né? Porque uhum, colágeno é proteína. Como sim. o paciente vegano e vegetariano tem um consumo menor, né? Ou a proteína não é a proteína animal, é a proteína vegetal, e a gente vai ter menos substrato para produzir colágeno. Então, é um paciente que ele vai investir mais, né? Então, se eu usar 4 seringas num paciente, no vegano e vegetariano eu vou usar 5 a 6. Então, o investimento é um pouquinho maior. Pacientes acima de 65 anos, por exemplo, eu sempre oriento, sempre vai ter um estímulo de colágeno. Só que conforme a gente vai envelhecendo, nossas células também perdem a potência de fabricar as coisas, né? Então, num paciente com 60, 65 anos, vai haver um estímulo de colágeno? Vai. Na mesma proporção de um paciente mais jovem? Não. Então, a gente precisa alinhar a expectativa. Claro, hoje a gente tem outras coisas que estimulam colágeno. Às vezes o Sculptra ou o Radiesse, que são os mais comuns, acaba o paciente que tem aflição de agulha, às vezes não quer. A gente tem os ultrassons microfocados, que vão também estimular colágeno, mas sem dor. A gente tem os fios de PDO, que são fios que a gente consegue estímulo de colágeno com fio liso e fios de tração para reposicionar as estruturas que vão escorregando, né, Com a derretendo flacidez ao da longo da pele, né? vida por conta da flacidez. Então, tem várias formas de estimular o colágeno. O colágeno oral, né, que todo mundo fala, adianta tomar colágeno? Depende do que você espera. Se você tomar colágeno a longo prazo, você vai ter um benefício, mas nunca esperar isso em curto prazo. Mesmo os bioestimuladores ou ultrassons, fios de PDO, tudo que estimula colágeno leva um tempo. Não é igual o Botox, que a toxina ali age na musculatura e ela fica relaxada. Pelo menos 2 a 3 meses para começar a ver uma melhora. E qual você indica, assim, do oral? Porque eu vejo que hoje tem, não só da marca, mas assim, qual você acha, assim, que seria um Olha, bom... os que têm mais estudo, o Verisol, que é o colágeno, que é um tipo de colágeno, na dose de 2,5 gramas, o colágeno hidrolisado, na dose de 10 gramas, os peptídeos de colágeno, né? Colágeno é uma proteína muito grande, então ele tem que ser fracionado, né? O laboratório fraciona ele para que a gente consiga uma maior absorção. Porque às Uhum, vezes tem uma molécula muito grande, a hora que você ingere, ela fica lá, intacta, ela não sim, conseguiu ser quebrada para poder fazer o efeito desejado. interessante. Porque hoje a gente vê, assim, um monte de... Uma prateleira, assim, de E colágeno, tudo né? E caro, tudo né? Não é nada caríssimo. barato. Aí o paciente compra naquela ilusão de que o rejuvenescimento vai acontecer, mas a muito longo prazo. Às vezes, o investimento que você faz no oral, mais vale fazer um Mas vale, bioestimulador, exato, né? vale você economizar e fazer aí um procedimento que realmente vai te trazer um resultado. Porque, assim, pelo que eu percebo, o bioestimulador, por exemplo, tem protocolo de 2 vezes ao ano, de 3 vezes ao ano, uma vez ao ano, Depende da né? condição que o paciente está. Como o envelhecimento ele é diferente para as pessoas, Uhum, né, para cada um. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem a parte óssea que envelhece, a musculatura que fica diferente, a pele que contém a flacidez, os coxins de gordura da nossa face eles vão também diminuindo. Então, aquela face, às vezes, que é toda cheinha, paciente que na época mais jovem tinha bochechinha, tudo vai derretendo. Então, a gente vai reposicionando essas estruturas e tentando deixar tudo no lugar, né? Fazer a parte estrutural, pensar como se fosse uma casa. A gente faz primeiro a parte estrutural, depois a gente faz ali o refinamento. Mas é importante, né? é isso, né, Mari? É manter sempre linear, né? Sim, Se você fizer. fazer as Quando revisões. você pensa assim, cara, se eu vou lá, realmente, a primeira sempre é um susto, né? É o susto. Mas depois, se você segue o cuidado, as coisas vão se tornando mais Sim, porque baratas, depois né? vai virar uma manutenção. Então, às vezes, o paciente que chegou, por exemplo, com 60 anos procurando ajuda, nunca fez nada. Não usou protetor solar, não usava
nenhum tratamento em casa, né? Um creme diurno, um creme noturno. E aí, com 60 anos, ela olhou e falou: Meu Deus, preciso de ajuda. Ela vai ter um benefício, com certeza. Só que, se a gente for comparar a paciente que chegou aos 60, fazendo tudo isso, né? Fazendo o tratamento em casa, uso do filtro solar, pegando um pouco sol, cuidando realmente da nossa da pele, se comparar as duas, uma vai gastar muito mais, a Sim. outra vai só fazer manutenção. Mari, nós estamos quase estourada de tempo, mas tem um tema que me pediram muito para falar. E ele é mesmo assim, para nós mulheres, depois dos 35, parece que é assim, a gente ganha de presente, que é a acne da mulher adulta. Ah, difícil, difícil. Parece que a gente é Não, começa premiado. até antes, muitas vezes começa até antes. A acne da mulher adulta, ela tem que ser tratada, tá? Muitas vezes as mulheres, por não saber, acabam negligenciando isso. E é muito mais fácil a gente tratar a acne do que tratar a consequência da acne, que é mancha, cicatriz. Então é muito mais fácil eu tratar a parte inflamatória do que tratar a consequência dela. Algumas mulheres acabam passando por isso, nem sempre tem fator hormonal envolvido. Ali pode estar relacionado a aumento da oleosidade, mudança no estilo de vida, uso de medicação, Tabagismo, né? tabagismo, sim, o consumo de muito açúcar. A gente sabe que a parte da glicação está muito relacionada ao A parte aparecimento de inflamatória. acne inflamatória, envelhecimento. Então, a gente tem que tratar essa paciente como um todo, não é só usando um antibiótico ou usando o famoso Rocutan. A gente tem que ver essa paciente e tratar ela multidisciplinar. Interessante. E assim, o ideal para quem está passando por isso, claro, procurar um especialista, um Sim, o dermatologista, quanto antes. mas assim, ter também uma rotina com um sabonete bom, anti-oleosidade, Sim, uma é hidratação, sempre né? assim, produtos para você tem uma pele oleosa, então produtos para pele oleosa. Sua pele precisa de um protetor solar mais fluido, menos comedogênico, que não fique sobrando na pele, né? Não fique em excesso. E hoje em dia a gente tem muito, né? Hoje Sim, em dia a gente vai da pele seca, oleosa, pele madura, pele mista. sensível, Eu pele nunca sei quando é mista, minha pele, porque rosácea. quando eu vou ler lá, eu falo, ai, minha pele é essa. Aí daí a pouco eu É. leio o outro, não, minha pele é essa. Porque a gente vai mudando, né? Conforme a E, gente vai envelhecendo, as necessidades são não, e é muito distintas. engraçado as características que eles colocam. Então, por isso que a gente precisa sim ir no profissional para orientar, porque até a estrutura de pele nossa, a Sim. gente precisa que o especialista nos fale, E porque se para você parar. gastar menos, Nathalie. Justamente, porque você vai lá para pele não sei o que, aí você lê, não, minha pele é essa. Aí você pega um outro, lê, não, Não, é é essa essa. aqui, né? E no final das contas não é um nem outro, né? Exato, exato. Ai, gente, olha, o papo foi maravilhoso, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Eu nem vi o tempo passar. Nós estouramos o tempo, mas foi bom, valeu a pena, né? Eu queria agradecer de coração, tá, Mari, você ter aceitado esse bate-papo. Gente, Mari, eu conheci Mari foi minha professora, tá, de dermato, geriatria. Então, assim, ela é uma pessoa bastante especial, ela é uma pessoa que fala também, nós não falamos muito de hormonioterapia, só tocamos, mas ela também é uma pessoa que tem bastante consciência sobre o tema. E, assim, é uma pessoa muito querida. E ela vai deixar aí, finalizar aqui o nosso encontro, deixar as redes sociais para quem quiser procurá-la. Ela é daqui de São Paulo e fica aberto aí o espaço. Pessoal, eu atendo aqui em São Paulo, atendo no Shopping Morumbi, também na região do Itaim. Tenho o Instagram, TikTok, doutora Mariana Benites, para quem quiser seguir. Eu costumo dar dicas, fazer alguns vídeos informativos, porque hoje a gente tem muita desinformação. Então, é legal os pacientes ter informação para procurar ajuda e não perder tempo. E se eu puder deixar aqui uma sugestão dermatológica comece a usar o filtro solar desde muito cedo. Vai ter muito benefício, é o melhor investimento que você pode fazer pela sua pele. E foi esse o encontro de hoje. Espero que vocês gostem, curtem, compartilham e deixam lá o comentário, qualquer dúvida. Doutora Mariana vai responder.
E eu também. Um beijo e até o próximo.